Noite, gente. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui, estar de volta, né? Eu estava entrando ali pelo portão e relembrando, né? 2016, 2017, que era quando eu estava aqui. Só para vocês terem uma ideia, não sei se já contei essa história para a Karine, mas tinha uma aluna daqui, a Adriele, que eu dei aula para ela aqui no nono ano. Ela fez ensino médio, ela fez faculdade de História, ela foi minha estagiária. E agora a Adriele está formada, né? Está tentando aí o mestrado, já até viu o projeto dela. Então é um prazer realmente estar aqui de volta na Escola Alfa. Eu agradeço muito o convite de Paula, né, de Karine, de Bernadette. E a gente vai falar de um tema hoje aqui. Ele é complexo, né? Mas não é um bicho de sete cabeças e um tema muito importante, né, para a sociedade brasileira, quiçá mundial. E o nosso objetivo aqui hoje é conversar sobre isso num espaço pedagógico mesmo, de troca, de conversa, acolhedor. Então, hoje é o dia, né, dos pais, das mães, né, padrastos, madrastas, né, toda a comunidade aí responsável se sentir um pouco de volta, né, aos bancos da escola, se sentir um pouco estudante, porque é um espaço realmente para a gente se ver livre e à vontade para perguntar, para conversar, para questionar, para refletir, para a gente poder ter um momento realmente que seja proveitoso, né? Eu vou me apresentar rapidamente para a gente entrar no nosso assunto, né? Eu sou Daiane de Souza, eu sou professora de História, eu já lecionei em algumas escolas particulares aqui da cidade, já lecionei na rede estadual. Atualmente trabalho só na rede municipal, no colégio de aplicação, né, da prefeitura, com o ensino médio. Eu venho da Universidade Federal Fluminense, né, foi lá que eu fiz minha graduação, meu mestrado, na época que a gente tinha que sair daqui, ir lá para Niterói estudar. Felizmente, a nossa realidade hoje é outra, né, aqui em Macaé. E ali por volta de 2016, 2017, o bichinho da arte, ele me picou e hoje eu tenho felizmente, uma carreira aí sólida e em construção, também escrevendo ficção. Então, eu sou escritora, também trabalho com roteiro, né, audiovisual, e venho conseguindo trabalhar para séries, para cinema, inclusive aqui na nossa cidade, né? Atualmente, eu estou com um filme em cartaz, né, que eu fui roteirista e co-diretora, que é o Fogo nos Macacos. Ele passou já em alguns festivais, alguns eventos aqui na cidade, está rodando agora. Ele está no festival essa semana, em Duque de Caxias. Em março ele vai estar no Odeon, no Rio de Janeiro, no festival do Encontro de Cinema Negro Osmo Bobu. E ano que vem a gente estreia Da Janela, também filmei um infantil aqui em Macaé. Foi uma época boa, o pessoal ficou passando ali na Rua dos Cavaleiros. Ué, o que está acontecendo aqui? E era a gente fazendo cinema, foi muito importante para mim. Tem uma produção literária, né, em literatura infantil e também em literatura adulta. Atualmente, vou ter que dar esse merchan aqui. Atualmente sou finalista do Prêmio Kindle Vozes Negras. Obrigada. Tenho uma leitora muito querida aqui, Maíra, que fala do meu livro por aí, né? Raíssa, eu acho que também já leu. Bernadette também, está lendo o Kindle. É um prêmio que eu estou participando com o livro Amiga com Piscina, é um romance, né? Um livro adulto, que fala sobre a trajetória de uma menina da cidade e de uma amizade que ela fez por estudar na escola técnica, né? Então ela vem de uma vida mais complexa, né? Só com a mãe, né? Morando numa kitnet, num bairro mais periférico, e conhece uma amiga rica que tem essa casa com piscina, e elas têm uma amizade aí durante a vida toda, né? Então, o vencedor ele vai ser conhecido 17 de novembro e vai ter o livro publicado pela Companhia das Letras. Então, todo mundo aí, ó, de dedinho cruzado por mim. E eu trouxe também aqui alguns livros para vocês ficarem à vontade, folhearem, tá? Livros principalmente voltados para as crianças, né? Mas eu brinco que os livros são sempre para todas as infâncias, porque quando a gente está lendo um livro para um filho, para uma filha, a gente está dialogando com aquela história com a nossa criança interior também.
às vezes a gente se emociona mais do que a nossa própria criança. Então, aqui tem livros de autores que eu gosto muito, que eu me relaciono. Trouxe meu livro infantil aqui também, o Jornal dos Tigres, e tem alguns livros ali voltados mais para os adultos, né? E trouxe 2 produções que eu tenho textos que estão à venda também. Se alguém tiver interesse, no final a gente conversa, tá bom? E o QR Code, né, do Amigo com Piscina, aí, para quem tiver interesse em ler um e-book. Mas, galera, vamos lá. A gente vai falar hoje, né, sobre educação antirracista. Para começar essa conversa, eu queria falar primeiro sobre isso, que pode parecer muito filosófico, muito distante, mas eu acho que é uma primeira reflexão para a gente começar. Então, o que você sonha para a sua criança, né? Para a sua criança que está aqui na Escola Alfa, né? O que você sonha para a sua criança? Quais são os seus desejos, enquanto pais, enquanto mães, né, para as crianças que estão aqui na escola? O que vocês gostariam para elas, né, no futuro? Alguém quer responder? Para a gente começar esse papo. Um mundo mais leve de preconceito, onde as pessoas se respeitam mais. Um mundo mais leve, né, com menos preconceito, livre de preconceito, onde as pessoas se respeitem mais. Mais alguma coisa? Onde as crianças possam ser o que elas quiserem. Alguém mais? A gente sempre vai querer, né, para as nossas crianças o melhor mundo possível. A gente vai querer aquilo que a gente não teve. A gente vai querer o que a gente teve e que foi bom. A gente vai querer aquilo que não foi tão legal, a gente vai querer transformar isso para as nossas crianças. Só que as nossas crianças, elas não estão só na nossa bolinha de pai e mãe, dentro da nossa casa, só com os nossos parentes, né? Só com os nossos amigos. As crianças, elas somos nós, né? Amanhã vão ser elas que vão estar aqui na reunião de pais com os filhos delas. Então, a gente sempre tem os melhores desejos para os nossos filhos, para as nossas filhas, mas existe o mundo. Então, a nossa criação, ela tem que ser suficiente não só para os nossos filhos, mas para essa aldeia que a gente acredita que é necessária para criar as crianças, né? Para esse mundo que é uma coletividade muito maior. E muitas vezes, e é desde a tenra idade, né? Desde ali dos 3, 4, 5, 6, 7 anos, a gente já vê nossos filhos trazerem realidades para a gente que a gente fica, nem sei nem o que eu respondo, o que eu falo, como é que eu ajo, como que surgiu essa conversa na escola, o que será que a professora fez, o que será que a escola fez, o que será que os amiguinhos fizeram, né, quando não é na sala. Então, o mundo ele traz muitas questões para a gente. E aí a gente percebe que não adianta eu querer sozinho para o meu filho, mas todas as pessoas têm que querer, não só para os filhos dela, mas para os filhos de todos, né? Para que isso reverbere em sociedade. Porque vamos falar de várias coisas aqui hoje, mas uma coisa que eu acho muito importante, que é inclusive o que estamos fazendo hoje, é pensar, dialogar e refletir no coletivo. É difícil? Sim, muita coisa. Mas é super necessário. Não existe uma sociedade democrática igualitária sem o coletivo. Nós sozinhos, nas nossas casas, né, nas nossas unidades familiares, não conseguiremos resolver todas as questões do mundo. Não vamos conseguir resolver nem as pequenas questões, quem dirá as grandes questões. Então, a gente precisa ter esses espaços coletivos para dialogar, para pensar junto, para refletir. E aí eu vou trazer um vídeo muito curtinho, mas que ele fala de algumas questões que vocês provavelmente já sabem, quem não sabe vai conhecer um pouco, para a gente ter um ponto de partida para a nossa conversa, tá? A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida.
A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Esse vídeo da Super Interessante, né, uma revista, ele já tem algum tempinho, mas ele tem dados que não mudaram vertiginosamente até hoje, infelizmente, né? A gente acabou de acompanhar aposentadorias, né, no STF e uma pressão da sociedade para uma ministra negra, né, para uma indicação de uma ministra negra. E o que a gente tem visto é que talvez isso não aconteça, né? Então, muito que esse vídeo traz ainda é atual. E quando a gente vai falar de antirracismo, a gente não pode, eu não consigo, né, fazer isso. A gente não pode trazer aqui uma conversa rasa e leve que não fale do resto dessa palavra aí quando a gente tira o antes. Então, o que eu vou propor para a gente hoje não são receitas de bolo, nem conversas fáceis de digerir, né? Não é um papo leve, mas não existe discussão de temas complexos com explicações rasas e vídeos de 2 minutos que deem conta de uma complexidade enorme e de séculos. Então, provavelmente, algumas coisas vão ressoar, provavelmente, algumas coisas vão continuar ressoando depois, tá? Mas é importante para a gente ter essa conversa. Tem um dado que a gente tem aqui, que é essa questão das crianças, né? A gente que está aqui hoje, a gente não participou de coisas que aconteceram 300, 200 anos atrás, né? Mas as nossas vidas, elas têm a ver com muitas coisas que aconteceram nesse período, né? Aqui nesse slide tem alguns profissionais negros falando das questões que são importantes ser conversadas nas escolas, né? Do ponto de vista dos docentes, dos alunos, né? Negros e também do conjunto docente branco, né, das escolas. Então, currículo e material didático ele tem cor, né? O estudante negro, muitas vezes, ele passa a acreditar menos em si na escola, quando ele vem de casa achando que ele pode ser tudo, né? Mas, na escola, ele enfrenta um pouco da sociedade, né? O letramento racial dá visibilidade à exclusão racial e a privilégio da branquitude, né? E africanos vieram sequestrados para cá
e tinham outras culturas, saberes e idiomas que sofreram apagamento. Então, a gente está falando aqui de questões históricas, né, de questões sociais, de questões que remontam a muito tempo. E a gente não vai resolver essas coisas facilmente. Mas também não é uma questão onde nós não podemos fazer nada. Nós temos, sim, alguma agência, né, nessas questões. A gente pode tentar, né, trazer soluções, digamos, para o nosso quintal. E elas vão ajudar a reverberar positivamente em ambientes mais amplos, né? Eu vou trazer aqui um caso que vocês devem ter ouvido falar, né, de um garoto de 10 anos que estava jogando futebol em Minas, num torneiozinho, né, de crianças, e o garoto era goleiro, né, e ele foi chamado de macaco durante um jogo pela torcida. Pais e adolescentes, o garoto tinha 10 anos, e adultos, né, pais de outras crianças e adolescentes, ficaram atrás do gol, falando para ele, repetindo, né, preto, macaco, Bob Esponja negro. E o garoto foi ficando mal com aquilo, e os amigos, os colegas, foram até o juiz para pedir para ele parar o jogo. A polícia chegou a ser chamada, né, isso foi há poucos dias. A polícia chegou a ser chamada, mas as pessoas foram indo embora, né? Quando a polícia chegou, só tinha uma moça, que já estava, inclusive, com uma advogada. Né? Abriu-se um boletim de ocorrência, tudo, mas a gente sabe que uma solução de polícia não vai resolver esse problema aí. E aí ficam algumas questões para a gente, né? Será que esse garoto vai conseguir jogar futebol de novo? Será que os amigos desse menino de 10 anos vão conseguir acolher esse menino? O que essas crianças todas estão pensando depois desse ocorrido? Né? O que esse garoto pode esperar? Né? A gente está no Brasil. A maior parte dos meninos do nosso país, e, felizmente, algumas meninas também, sonham com a carreira, né, de futebol, jogador de futebol, jogadora de futebol. E, infelizmente, a gente sabe que, mesmo com salários altíssimos em grandes times, o racismo continua acompanhando, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, essa é uma questão muito maior do que só um boletim de ocorrência, né? Mas o que eu quero que a gente guarde quem cometeu as agressões não foram as crianças do time oponente, foram adultos, foram pais das crianças do time oponente. E não chamaram ele de qualquer coisa. Tiveram palavras muito específicas, palavras essas que a gente escuta falar há décadas, há séculos, inclusive no mundo do futebol, né? Mas não só. Essa palavra aqui, né? Essa palavra ela é usada por uma questão específica. Essa imagem é do Ota Benga, né? Ele é uma pessoa africana que estava exposto na jaula dos macacos em Nova York em 1904. 1904 não tinha escravidão em nenhum país das Américas. Nosso país foi o último a abolir a escravidão. Os Estados Unidos aboliram em 1865. Mas essa pessoa estava exposta num zoológico por sua aparência exótica. Chegaram a lixar os dentes dele para ficarem mais parecidos com os dentes desse animal, né? E depois de muito tempo, o zoológico, né, levou ele de volta, parou com isso, mas isso é século XX, né? Então, muitas vezes, a gente acha que a escravidão é um ponto-chave para entender a questão do racismo. E é sim. Mas se a escravidão fosse o único problema, a partir do momento que acaba a escravidão, acabaram-se os problemas. O problema não é só a escravidão, né? O problema é a ideia do não humano. Né? Por que essa palavra não deve ser usada, deve ser abolida do nosso vocabulário? Né? Porque essa palavra ela não carrega só a questão desse animal, da cor desse animal. Né? Essa palavra carrega a questão da animalidade. A ideia, que era uma ideia científica, no final do século XIX, início do XX, de que os seres humanos eles se dividiam em raças, biologicamente falando.
Então, essas raças, elas teriam a ver com a cor e com a capacidade evolutiva desses seres humanos. Então, os europeus, que foram eles que inventaram essa teoria, o racismo científico ou darwinismo social, eles estariam no alto dessa cadeia, seriam os mais civilizados, os mais evoluídos, enquanto as pessoas negras seriam pessoas consideradas primitivas, né? Raças inferiores. E, por causa disso, eles poderiam ter seus países invadidos, né? Eles poderiam trabalhar em formas análogas à escravidão, né? Eles poderiam perder a gerência sobre seus territórios, seus comércios, né? Suas formas de vida, principalmente no continente africano, durante o século XIX. Só mais tarde, a partir de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que os países, né, europeus, principalmente, começaram a questionar essas ideias, né? A gente tem, no final do século XX, ali, em 1995, o projeto Genoma Humano. Nesse projeto, eles investigam o DNA das pessoas e se chega, né, biologicamente falando, à conclusão de que os seres humanos eles não podem ser divididos em raças, porque não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Então, nós somos toda uma humanidade, do ponto de vista biológico. Mas, do ponto de vista social, ainda estamos ligados a essas ideias raciais, né? Então, sociologicamente falando, pensando as diferenças que são travadas, a gente tem, sim, ainda essa questão racial muito forte, não só no nosso país, como em outros locais também. Então, quando se usa essa palavra para uma criança, para um adolescente, né, para uma pessoa negra, o que está se querendo dizer é: o que você está fazendo aí? Você não merece esse lugar. Você é inferior. Você está querendo o quê? Sai daí. É isso que isso está dizendo, né? Por isso que essa palavra, assim, execrada. Se um filho fala isso para uma outra criança, você deve, assim, cortar na hora. Inclusive, se for seu filho. Se um aluno fala isso, deve ser cortado na hora. Porque a criança, obviamente, ela não sabe disso tudo, não, tá? Ela não sabe. Mesmo ela falando, ela não sabe. O adulto pode até não saber, mas ele está reproduzindo algo que foi criado ali há muito tempo para desumanizar pessoas negras. Então, essa palavra em específico é um ataque racial, né, muito forte, né, um dos mais fortes que a gente tem, porque não é uma brincadeira, né, é algo infinitamente mais profundo que isso. E aí, somos todos aqui 30 a mais, acredito eu. Todo mundo já viu o Cris e a Senhora Morelos, né? A gente ria muito com essa série, né? O Cris fez essa série para isso, o ator, né? Ele baseou muito das suas histórias de vida enquanto jovem para criar essa série. E essa professora do Cris, ela era uma pessoa com todas as boas intenções. Ela queria ajudar esse menino, do ponto de vista dela. Mas ela achava, sem nunca perguntar, que esse menino não era uma pessoa única, não era o Cris, filho da Rochelle, né? Mas que ele era a personificação de todos os problemas das pessoas negras dos Estados Unidos, dos anos 80. Então, ela achava que ele chegava sem comer, ele achava que o pai dele, que ele não tinha pai, que não era possível que ele tivesse pai, porque ou o pai teria morrido ou o pai estaria preso, né? Ele achava que a mãe do Cris usava drogas. Tem um episódio hilário que a mãe do Cris vai lá brigar com ela, e ela fica: ué, mas você é a mãe dele? Infelizmente, existem pessoas assim, né? E todo mundo já ouviu alguma história sobre isso, assim. E aí estou falando da gente, não estou falando mais do Cris, né? Então, a gente tem outros momentos para conversar, mas eu queria saber se alguém quer comentar, ou questionar, ou refletir sobre algo que já viveu, ou que já aconteceu, ou que entendeu mais tarde, né? Ou que ouviu falar, se for da vontade, tá? De participar, de comentar, de refletir junto. Se não for, não precisa, tá? Não precisa ser sobre vocês, sobre os filhos de vocês. Boa noite. Meu nome é Elson, sou esposo da Aline. O que acontece? Trabalhávamos no Parque de Tubos, possuíamos um Fiat Palio. Saímos do Parque de Tubo, fomos direto na Fiat.
Haviam 5 vendedores no salão. Entramos, eu de bota, calça suja, andamos por todos os carros do salão e ninguém veio atender. Entramos, saímos nos carros, até que uma vendedora estava sentada num canto atendendo um casal de idosos, levantou e veio até a gente. Ah, vocês querem olhar algo a mais no carro? Não, quero sim. Vocês aguardam 10 minutinhos que eu já retorno aqui. Tudo bem. Até aí, ninguém tinha abordado nós dois. Quando a maioria dos vendedores viram que o negócio iria ser fechado, começou-se um murmurinho. Não, a vez é minha, eu deixei eles à vontade, que isso, que aquilo. Eu falei, ó, iremos comprar o carro, mas que seja com ela. O porquê disso tudo? Nós nos sentimos muito ofendidos porque nós fomos julgados pela cor e vestimentas. Talvez, se tivéssemos lá bem trajados, bem arrumados, o tratamento seria outro. E isso acontece constantemente. Já aconteceu na Casa Bahia, já aconteceu no Ponto Frio. As pessoas acabam julgando as pessoas pela cor de pele, pelos vestimentos, aonde muitas das vezes, muitas pessoas que são bem trajadas compram algo e não pagam. Aonde aquele que tem menos recurso se esforça para ter algo e se esforça para pagar e manter teu nome limpo e ativo. Então, isso indiretamente, ou melhor, diretamente, isso já é uma cultura que está enraizada nas pessoas. O pré-julgamento. Você olha e é negro. Não vou dizer que descarta a gente, também não quero estar me colocando como vítima. Eu digo em relação a comportamentos adquiridos ao longo do tempo, que até hoje isso acontece. Entendeu? Isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Esqueci seu nome? Elson. Elson, né? Falei certo. Elson trouxe essa questão que abre para a gente, né, esse preconceito que ele é de raça, né, que ele é social também, como pessoas pobres, brancas também, muitas vezes, né, por estarem mal vestidas, são pré-julgadas, né? E eu ainda acrescentaria que, se fosse sua esposa, talvez sozinha, né, sem você, chegando lá, talvez também não achassem que ela teria poder aquisitivo suficiente para fazer a compra de um veículo, né? Então, essas coisas que a gente estuda na teoria, né, como interseccionalidade, né, essas questões de raça, classe, gênero, elas estão aí, né? Elas não estão sendo conversadas e teorizadas, né, pelos cientistas sociais, porque eles tiram da cabeça deles, é porque eles estão investigando e vendo isso acontecer na sociedade, né? Se a gente, o ideal, inclusive, é que fosse feito conversas nas empresas, principalmente empresas que trabalham no atendimento ao público, né, sobre essas questões. E a gente até vem vendo algumas coisas acontecendo. Mas você também traz um ponto que eu acho muito interessante, Elson, que é a questão da reprodução, né? Pessoas negras reproduzem racismo muitas vezes. Talvez alguns desses vendedores pudessem ser não brancos, né? Pessoas brancas também. E o racismo é algo que ele vai continuar por aí, por perto da gente, por bastante tempo. Porque se ele levou tanto tempo para ser feito, para ser alicerçado enquanto uma instituição, ele não vai evaporar, né, rapidamente. A gente precisa pensar maneiras de lidar com isso, porque quem passa por essas questões, né, ser seguido no supermercado, né, não muitas pessoas negras têm essa história da infância, né, de que os pais não deixavam sair nem para ir para a padaria, tipo assim, criança, meu filho, vai ali comprar 5 pão francês, e a criança está brincando na rua descalça. Não, bota sapato, bota um casaco, que leva a sua identidade. Essa ideia de que a gente não pode estar de qualquer jeito na rua, né? Isso tudo são estratégias, né, tecnologias aí de sobrevivência que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Então, muitas pessoas têm essa história para contar, né? Hoje, a gente vê que muitas coisas evoluíram, né? Andaram, mas muitas questões ainda estão patinando, né? Então, obrigada, tá, Elson, por compartilhar essa história com a gente. A Djamila Ribeiro, que é uma autora brasileira, né, que tem se dedicado a estudar essas questões do racismo e, mais do que isso, a produzir material que leve adiante as discussões e consiga promover,
né, soluções para uma sociedade mais igualitária, né, racialmente mais igualitária, ela tem um livro, está até aqui na mesa, se alguém quiser olhar, que é o Pequeno Manual Antirracista, um livro para o grande público mesmo, de fácil leitura, né, entendimento. E ela vai trazer uma coisa que eu acho muito interessante a gente colocar também. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da vontade de um indivíduo, né? Aqui a gente falou de ações individuais, né? Se negar a atender, né? Falamos da injúria racial ali que as pessoas fizeram à criança. Estamos falando de questões individuais, pontuais. Isso tudo é racismo, né? Mas, às vezes, o racismo na nossa cabeça é uma criança virar para outra e falar assim: você é feio porque você é preto. Isso também é racismo, tá? Mas o racismo é maior do que isso. O racismo é uma estrutura de poder que nasce junto com o capitalismo para deixar alguns grupos em determinado lugar e outros em outro lugar. É uma estrutura basicamente econômica e que nega acesso, né? Quando eu falo assim, a gente que está aqui hoje, a gente não tem nada a ver com o que aconteceu há 300 anos atrás, há 200 anos atrás. Não temos mesmo, não estávamos lá naquele momento. Mas as pessoas negras que descendem de pessoas que viveram a escravidão lá atrás, no Brasil, dificilmente elas vão ter um pecúlio, uma herança a receber. Dificilmente elas vão ter um terreno para morar, para começar a sua casa. Dificilmente elas vão ter como começar. Então, muitas vezes, essa população negra está vivendo ciclos e ciclos de sobrevivência, e não de vivência, né? Isso atrapalha. É diferente de pessoas que cresceram sem saber o que era dificuldade, que cresceram sempre com oportunidades. Isso tem a ver com história, isso tem a ver com que gerações vão deixando para outras gerações. E é excelente uma geração deixar, né, bens materiais para outra geração. Mas tem muita gente que não pôde fazer isso, não porque não quis, porque não pôde, e mais, porque foi tirado, né? Não sei se vocês... Isso não é notícia na grande imprensa, isso é uma notícia muito de imprensa especializada, né? A Caixa Econômica, um banco brasileiro que tem centenas de anos, ela está sendo forçada a analisar a documentação antiga, porque pessoas escravizadas e pessoas negras livres, né, guardavam dinheiro na Caixa Econômica lá atrás, no século XIX, com o objetivo de comprar alforrias. E quando a escravidão acabou, ninguém ficou sabendo desse dinheiro. Provavelmente ficou com a Caixa. E esse dinheiro não voltou para as pessoas que agora estavam livres, que não precisavam mais comprar, mas que aquele dinheiro era delas, elas estavam poupando. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas as pessoas negras escravizadas, elas só tiveram direito a guardar um dinheiro a partir de 1871. Antes disso, qualquer dinheiro que elas guardassem não era delas, era do senhor delas, né? Então, se elas já tinham acesso a guardar dinheiro, e se o banco não passou esse dinheiro adiante, o que foi feito desse dinheiro? Entendem o que eu quero dizer? Então, a gente tem muita coisa no nosso passado que a gente ainda está descobrindo, que a gente ainda está questionando. Então, quando eu falo assim, racismo é uma estrutura, é porque ele é muito maior do que questões individuais que acontecem de pessoa a pessoa, entende? E eu acho importante esse ponto aqui que a Djamila está trazendo, porque há pessoas lutando contra isso há séculos. Sempre que há opressão, há resistência. Então, desde que começou a escravização, havia pessoas, principalmente negras, mas também pessoas brancas, lutando contra a escravidão, contra o racismo, contra a discriminação racial, né? Desde os tempos mais remotos, passando até o momento que a gente vive hoje. Trouxe aqui algumas leis que eu acho interessante comentar, porque tem muita coisa que andou para frente, né? Então, a Lei 10.639 de 2003 é a lei que obriga que todas as escolas públicas e privadas, da educação infantil até o ensino superior, elas sejam obrigadas a trabalhar a história das pessoas negras no Brasil e a história africana também, né? Principalmente nos componentes de artes, língua portuguesa e história.
Mais tarde, essa lei, que era um desejo do movimento negro há mais de 80 anos, ela propiciou que para os povos indígenas isso também se colocasse. Então, ela abriu o caminho, né? E aí a gente teve, em 2008, a 11.645, que é a lei que vai trazer a obrigatoriedade de também falar sobre a história e a cultura dos povos indígenas. E, em 2012, a gente teve a Lei 2.711, que é a Lei Nacional de Cotas, né, cotas afirmativas. Essa lei coloca que todos os institutos federais do Brasil, universidades e IFES, né, basicamente, eles são obrigados a destinar uma parte das suas vagas, né, nesse momento histórico, 50% das suas vagas, para alunos oriundos de escola pública. Dentro desses 50%, dependendo da cidade e da sua proporção de pessoas negras, vai se estabelecer um percentual para alunos da rede pública, que são pessoas negras, e um outro percentual para alunos que são também que têm um valor de renda per capita menor, né? Então, é uma questão econômica. Em cidades que têm população indígena, né, relevante, que tem a população indígena grande, também há um percentual para a população indígena. Só para vocês terem uma ideia, o UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a UNB, a Universidade de Brasília, elas são as precursoras dessas leis de cotas, né? Lá em 2003, elas já têm mais de 20 anos de lei de cotas, e foram fazendo vários estudos ao longo desse tempo, trazendo como isso era impactante na universidade e para a própria sociedade brasileira. E a gente vem vendo muita coisa aparecer depois disso. A gente que está numa cidade que trabalha com petróleo, né, a gente observa muito isso nas nossas empresas daqui. Várias empresas têm programas de aceleração de talentos, né, programas para que pessoas negras consigam chegar a cargos mais altos, porque, muitas vezes, a questão da proximidade e aquela dúvida, mas será que essa pessoa tem um inglês fluente? Será que essa pessoa ela vai ter tato para lidar? Será que ela tem uma especialização? E, muitas vezes, essas pessoas têm tudo isso e não conseguem chegar, né? Então, a gente vem vendo algumas mudanças. E por que eu trouxe essas leis aqui? Porque são leis, né, federais, é política pública. É política pública que é feita com pressão da sociedade. Então, tem coisas que nós aqui não vamos conseguir mudar, que a gente precisa que os setores certos sejam acionados, né? Para a gente andar... isso aqui já comentei, né? É um problema do Brasil, do mundo, e não apenas das pessoas negras, né? O racismo é algo que traz problemas para nós enquanto sociedade. É como se a gente excluísse metade do potencial do nosso país. Só que esse potencial não foi excluído quando ele estava levantando o nosso país, né? Quando ele estava fazendo os prédios históricos, quando ele estava trabalhando na economia açucareira, de algodão, de ouro. Então, por que agora, que não é esse momento, esse pessoal é excluído? Por que eles não podem estar aí? Quando a gente começa a industrialização no Brasil, é o mesmo momento que vem a imigração dos europeus. Esses europeus que vêm para cá, eles não são super qualificados. Nem as indústrias dessa época precisavam dessa qualificação. Então, por que eles passaram na frente das pessoas negras que já estavam aqui trabalhando há muito tempo? Foi por uma questão de política pública daquele tempo. Se desejava branquear a população brasileira. Então, era preciso excluir essa população que levantou o país antes. Então, quando a gente nega a diversidade, quando a gente acha que ela não faz diferença, a gente está trazendo problemas para a gente mesmo, enquanto país, inclusive econômicos, né? Todo mundo veio daqui, né? A África é berço da humanidade. Foi lá que surgiram as primeiras pessoas. Então, todos nós somos afrodescendentes, porque todos nós, seres humanos, descendemos do continente africano. Só que, de todos nós afrodescendentes, algumas pessoas são negras, né? No Brasil, a gente costuma dizer que são negras as pessoas pretas e pardas, né? As pessoas pretas, as pessoas negras, elas podem ter variadas cores, assim como as pessoas brancas, que também podem ter variados tons de branco. As pessoas negras também. Desde as pessoas que têm a pele mais escura, a gente chama mais retinta, até as pessoas que têm variados tons ali de pele negra, até muitas vezes ter a pele muito clara,
mas todos os outros itens do fenótipo. Então, um cabelo mais crespo, um nariz maior, uma boca maior, né? Partes do fenótipo da população brasileira negra. Né? Então, é importante a gente se atentar a esses fatos. Essas diferenças, elas não dizem que nós não somos iguais enquanto seres humanos, mas muitas vezes vão orientar diferenças de tratamento, né? Diferenças também de oportunidade. Professora de história, né, gente? Desculpa aí. Vai cair na prova, prestem atenção. Eu queria só chamar a atenção para o tempo do nosso país, né? Se a gente for pensar antes, né, da conquista dos portugueses aqui, antes da invasão, a gente tem uma longa história dos povos indígenas. Mas, se a gente for pensar depois que o capitalismo se instala com a chegada dos portugueses, é ali mais ou menos 1536, com o empreendimento do engenho, né, de açúcar, a gente tem praticamente 360 anos, aí, mais ou menos, de trabalho escravizado com mão de obra africana e negra, né? E da República, né, do fim da escravidão, 1888, até hoje, a gente ainda não tem 200 anos. A gente tem 100 e poucos anos. Então, isso é muito complexo de se mudar, né? A própria questão do trabalho, né? O Elson estava falando que ele foi com a calça suja, né, com a bota de trabalho. Poderia ser um auxiliar de serviços gerais, poderia ser um engenheiro que estava na área. A gente não tem como saber, a não ser que a gente pergunte. Mas, provavelmente, a pessoa pensou que era uma função mais que ganhava menos dinheiro, né? Porque, no Brasil, a gente relaciona as pessoas negras aos trabalhos menos formais, aos trabalhos que usam mais as mãos, né? Aos trabalhos menos complexos do ponto de vista intelectual. E isso é diretamente relacionado a esse período histórico, né? Esse mapa ele mostra um pouco, essas setas, o fluxo de população sequestrada de África e trazida para o continente americano como pessoas escravizadas, né? Percebam que as setas, uma das setas mais grossas é a que vem justamente para o Brasil. Só para o Brasil foram mais ou menos ali 12 milhões de pessoas e pouco mais de 10 chegaram, de fato. Então, tem mais de 1 milhão de pessoas nesses 300 anos que ficaram pelo Oceano Atlântico, né? Então, é a maior história de tráfico, de migração forçada, né, da história mundial. É uma tragédia, só que muitas vezes a gente não trata dessa forma. Tá bom, Dayana, e a escola? E meus filhos com isso tudo? Socorro, me ajuda. Não quis ficar só na teoria, quis trazer alguns pontos que, às vezes, a gente não pensa e que eu acho que auxilia a gente a pensar a relação com as crianças, com os adolescentes e até com os nossos semelhantes, com os adultos, né? Primeiro, conhecer outras formas de ver o mundo, né? Porque, muitas vezes, a gente vem de um lugar onde a gente acredita que o universal é a pessoa branca europeia. E aí, quando a gente acha que é assim, a gente vê todo mundo como o outro. Quando, na verdade, a gente não tem um universal. A gente tem vários universais, né? Vou falar uma coisa muito boba, assim. Trança. Muitas vezes, na educação infantil, os professores falam trança é penteado de menina. Entre as pessoas negras, trançar o cabelo é uma forma esteticamente muito valorizada, inclusive pelos homens. Então, entre as pessoas negras, fazer trança é um penteado super comum entre os meninos, né? Entre as pessoas brancas, muito raramente. Entre os meninos brancos, muito raramente. Só entre as meninas. Então, a trança, ela é universalmente só para um gênero? Vai depender da raça. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, às vezes a gente pensa que algo é universal, e não é. Para a gente saber que não é, a gente precisa experimentar outras visões de mundo. E aqui eu não estou falando só de questões religiosas, não, mas essas também são formas diferentes de ver o mundo. Mas estou falando de questões
formas de pensar o envelhecimento a partir dos povos originários. Como que os indígenas pensam o envelhecimento? Será que eles têm casa de repouso nas aldeias? Não. Né? Como as pessoas negras em comunidades tradicionais, quilombolas, por exemplo, veem os mais velhos? Como esses grupos veem as crianças? Né? Como eles pensam que são as relações de solidariedade entre os adultos? Se a gente fica sempre, de um ponto de vista europeu, norte-americano, a gente vai estar tendendo sempre para um individualismo muito forte, que vem das questões do capital, né? Que vem das questões econômicas. Quando a gente vai para outros grupos sociais, a gente vê outras formas de agir. Ai, Dayana, então você está dizendo que todo mundo tem que ir lá, sei lá, para o Espírito Santo, para a Amazônia, para o Mato Grosso, procurar um grupo indígena, entrar lá dentro, conviver ali e tal, ir visitar um quilombo. É legal, sim, fazer essas visitas. Mas existem outras formas de aproximar, de chegar, de conhecer. A gente pode escutar músicas, a gente pode ler livros, a gente pode ver filmes, a gente pode se interessar por outros pontos, né? Recentemente estreou o filme Malês, que é um filme do Antônio Pitanga, né, que é um ator muito importante da história do cinema nacional. E, incrivelmente, ele, inclusive, passou aqui na nossa terra 2 semanas. Eu fiquei triste, porque passou a primeira semana, não podia, e falei, acabou, vamos tirar. E aí, estava lá uma segunda semana, consegui assistir. Mas o cinema não estava cheio, sabe? Oi. Oi, eu vou me manifestar só porque eu fiquei muito revoltada com isso, porque é só às 2h, uma única sessão às 2h. Quem é que consegue no cinema às 2h? Não consegue, trabalhando. E aí você tem uns filmes horrorosos, blockbuster, com 3, 4 sessões no dia, e o negócio lá, uma lei só 2h. Assim, isso é um ato político também. Sim, claro, atrapalha. Eu achei que nem a passagem, que já é um ato político. Rio das Ostras continua, não sei que hora, mas Macaé já acabou, viu? Já tirou. E aí também a gente entra em outro ponto. Há uma cota nacional para filmes nacionais no cinema. Talvez, se não tivesse, nem tivesse aparecido, nem 2 horas. Enfim, então, o quanto a política pública também ajuda, mas não resolve tudo, né? Entender a história brasileira, assim. Eu vejo muita gente falando assim, essas cotas acabaram com a questão da universidade brasileira e tal. Até 1930, não existia nem escola pública no Brasil. Nos anos 1970, a ditadura militar, entre várias coisas, ela optou por alocar recurso nas universidades e tirar recurso das escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio. Não sei se as pessoas mais velhas, às vezes, falam muito, né? A escola pública era melhor na minha época e tal. Sim, porque você não tinha nem metade da população ali dentro, e porque tinha alocação de dinheiro público. Hoje você tem 90 e pouco% da população brasileira na idade certa na escola, e você está cada vez mais tirando recurso. Não tem como ficar bom. É difícil, né? Então, e sobre as cotas, né, desde que começou a lei de cotas até hoje, a gente já conseguiu duplicar a quantidade de vagas nas universidades públicas brasileiras. Então, a gente tem mais vaga hoje para cotistas e não cotistas também, do que a gente teve no passado, né? E a gente tem notícias de outras universidades e institutos federais que vão ser feitos, né? Então, isso vai continuar crescendo. Ouvir e conviver com pessoas diversas. Para mim, esse é o principal ponto, porque todo mundo que tem filho aqui sabe que não adianta você ficar o dia inteiro falando tem que escovar o dente, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente. Se ele não vê você escovando o dente, toda hora que você come, ele não escova o dente. Não adianta você falar tem que escovar o dente, se ele não está te vendo escovar o dente. Se seu filho não te vê com o livro na mão nunca, é difícil que ele leia, né? Se seu filho nunca viu na sua casa ou fora da sua casa pessoas negras convivendo com vocês, ele vai achar diferente. Entende? Mas eu moro no condomínio, tem poucas pessoas negras. Vai numa pracinha pública. Vai em eventos públicos. Vai lá na roda de samba do Mestre Dengo, uma vez por mês, né? Vai na Machadinha. Propicia esses momentos, sabe? Quando tem exposição, o Parque de Exposição fica aberto durante o dia para ver os animais, tem programação infantil. É uma programação gratuita. Então, você vai ter a oportunidade de ter muito mais gente negra lá
do que no camarote do show de noite. Então, assim, acreditar na diversidade também tem a ver com o que a gente faz. Isso impacta nos nossos filhos, né? Não estou dizendo que você tem que sair por aí procurando amigos negros, né? Até porque ter amigos negros não quer dizer que você não vai reproduzir questões racistas, né? Porque para não reproduzir você tem que querer não reproduzir, é diferente. Então, existem coisas que a gente pode fazer e que vale o nosso questionamento. Será que eu admiro alguma pessoa negra? Será que tem algum intelectual negro que eu acho interessante? Será que os artistas que eu escuto têm pessoas negras? Os jornalistas que eu gosto, que eu me informo, será que tem algum jornalista negro? Uma das melhores jornalistas de economia do Brasil hoje é uma jornalista negra, é a Flávia Oliveira. Será que você já ouviu falar? Então, assim, tem questões que é importante a gente se questionar para a gente conseguir fazer mudanças, né? Valorizar a negritude, né? Tem um livro aqui que eu trouxe que eu sou completamente apaixonada. É um autor que tem muitos livros, chama Caio Zero. O nome dele é Caio Zero, livro Pedras Mágicas. Eu vou dar spoiler, tá? Depois, quem quiser dar uma olhada aqui. Pedras Mágicas, deixa eu ver aqui. Pedras Mágicas fala sobre aquela brincadeira que a gente fazia quando a gente era criança, que pegava o restinho de tijolo de construção e ficava desenhando na parede. Isso tinha muito em Macaé, no chão, no asfalto e tal. E aí ele vai brincar aqui com uma criança nesse contexto, né? Aqui em Macaé todo mundo fazia isso, meu bairro, pessoas negras, pessoas brancas, né? Só que muitas pessoas veem essa capa, onde claramente tem um garoto negro, e pensam assim, não, esse livro não é para meu filho é branco. Quando a gente normaliza as pessoas negras nos espaços, isso aqui passa a ser importante. Então, você, pessoa branca, que tem livros, que tem uma capa assim, e que tem uma história que mostra pessoas negras só vivendo, isso aí já é um passo enorme para uma vida mais ligada no antirracismo. Você não precisa dar aula de escravidão, você não precisa dar, sabe? Às vezes é só normalizar. Esse livro aqui, Dia de Praia, é um livro fofíssimo, uma autora muito boa também, do Rio de Janeiro. É uma criança com a família na praia. O que eles fazem na praia, é livro para criança pequena, né, tem pouco texto. E é uma família negra. Poderia ser uma família branca, poderia ser uma família negra também. Entendem o que eu quero dizer? Quando quando Bill Clinton ele assumiu o governo dos Estados Unidos, há muitos anos 90, ele leu uma poesia no seu discurso de posse. A poesia era da Maya Angelou. Maya Angelou é uma poetisa, escritora negra norte-americana, e o Bill Clinton é um político branco. E, no momento ali que o país todo dele estava prestando atenção nele, ele resolveu trazer uma poesia de uma escritora negra que ele gostava. Vocês estão entendendo um pouco do que eu quero dizer aqui? Então, assim, normalizar a diversidade, aprender com pessoas diferentes da gente, iguais a gente, né, quando a gente é negro, isso faz diferença. Pode parecer que não, mas faz diferença. Valorizar a identidade estética, entender. A gente vê muito isso em casais interraciais, né? Quando algum dos parceiros é branco ou outro parceiro é negro, muitas vezes essa criança ela pode vir muito clara, mas com um cabelo crespo. E muitas vezes essa mãe branca ou esse pai branco vai ter dificuldade de lidar com aquele cabelo ali. Todo mundo tem dificuldade com um monte de coisa. Isso não é um problema em si. Você não é racista porque você tem uma dificuldade de desembaraçar o cabelo da sua filha negra. Mas por que você não pode aprender? Maria Chiquinha é o único penteado que as meninas podem ter? Ou os meninos só podem ter cabelo na régua? É só isso que os meninos podem ter de cabelo? Né? Então, assim, existe uma dimensão da gente estar aberto para aprender, para mudar, que é muito importante para a gente pensar essas relações. Não sei se já ouviram falar daquele casal, a Lauren Prota e o Léo Santana, os dois
convivem com arte, né, com música. Ele é cantor, ela é dançarina, ela é branca, ele é negro, eles são casados, tiveram uma filha. E a Lauren Prota começou a falar que ela entendeu, a partir daquele momento, as questões raciais do país, porque agora ela tinha uma filha negra, mesmo ela sendo uma mulher branca. Aquilo sempre esteve ali. Ela escolheu não ver. Não é uma escolha consciente, mas ela não via. A partir do momento que ela viu, ela optou por fazer algo. Isso é importante, sabe? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre mudando. Então, é importante a gente pensar que existe ali um espaço onde a gente pode atuar, já que existem tantos que a gente não consegue atuar. Eu gosto de trazer essa notícia aqui. A gente viveu isso tudo aí ano passado, né? Parece que foi ontem, mas já foi 2024. Daqui a pouco vem outra Olimpíada, que é a Rebeca, né? E as outras medalhistas também, fazendo esse pódio da ginástica artística. E a ginástica artística, por quanto tempo foi ligada a ginastas brancas muito magras. E a Rebeca, Simone Biles, elas têm corpo, né? Elas têm um fenótipo de mulheres negras, elas não são minhonzinho. E elas são incríveis, né, no que elas fazem. E as crianças e jovens brasileiros olharam essa foto, crianças negras e brancas, e ficaram felizes. Reforçou o nacionalismo nelas, né? Então, esse é um ponto que eu acho que, às vezes, a gente não presta atenção, mas pessoas brancas podem se inspirar a partir de pessoas negras. Assim como pessoas negras, por muito tempo, não se viram representadas e se inspiraram em pessoas brancas. Mas isso não é certo. A gente tem que ter espaço para todo mundo. Então, hoje, não seja aquela pessoa que fala: mas novela agora só tem protagonista preto, né? Olha, quando não tinha nenhum, não tinha gente falando: mas novela agora só tem protagonista branco. A gente está tentando melhorar as coisas. E não é porque a Globo é boazinha, não, porque o Ministério Público colocou um pesado processo na empresa. E aí o compliance entrou, né, em ação. Então, acho que esse ponto é importante, né, a gente ter em mente o quanto pessoas negras podem representar o país, a nação, né? E isso é bom para todos nós. Estou terminando, tá, gente? E aí eu gosto muito de falar essa frase: a gente é antirracista porque a gente é ser humano. Não tem outra forma de ser humano. É uma escolha que a gente faz, mas é uma escolha que a gente precisa fazer, porque a gente está defendendo a nós mesmos quando a gente faz isso. E aí estou falando para as pessoas brancas, né? A gente ser antirracista é a gente escolher defender toda a sociedade, e não só o meu umbigo, né? E para pessoas negras também, porque a gente gostaria muito de estar só vivendo, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Não deixam. Então a gente também precisa atuar nessa parte para fortalecer nossos filhos, né? Para eles terem uma boa autoestima, para eles conseguirem se defender quando for necessário, para eles conseguirem intervir quando for necessário. E crianças e adolescentes brancos também. Desculpa, gente, meu merchan, meu livro, Jornal dos Tigres. Não tem como não trazer. Eu não tenho disponível para vender aqui, mas tem na Amazon, quem tiver interesse. Ele vai trazer uma história que passa aqui em Macaé, de um garotinho que está indo para casa de bicicleta, bate num poste, o poste lá na rua do Miramar, na rua José do Patrocínio. Essa rua existe, tá? E aí ele fica pensando: quem é José do Patrocínio? Como que uma pessoa ganha nome no poste? Será que isso é ser uma pessoa grande? É um livro que vai estar falando sobre a grandeza dos nossos pequenos, né? E a partir da história do José do Patrocínio. O José do Patrocínio, ele é um cara tão grande, que, além de ser uma pessoa que conseguiu a sua própria alforria, né, uma pessoa que se tornou farmacêutico, foi vereador, foi jornalista, foi republicano, né, ele foi um dos grandes palestrantes pelo fim da escravidão no Brasil. E ele, depois disso tudo, já no século XX, ele tentou fazer um balão. Então, a liberdade para ele não era suficiente só na terra. Ele queria ser livre no céu.
eu acho que pouca coisa é mais aspiracional, assim, pouca coisa consegue ser mais aspiracional que isso. Isso é muito forte, né? Você buscar a liberdade até no ar, né? Voando. Infelizmente, ele não conseguiu, né? Ele morreu antes de ver esse sonho do balão concluído. Mas na história, o protagonista vê esse balão concluído, né? Se vê junto com José do Patrocínio nesse balão. Então, uma pequena contribuição a essa história aí de antirracismo. Para fechar, eu queria trazer esse adinkra africano, né, que é essa ave olhando para trás, que significa que nunca é tarde para voltar a apanhar aquilo que ficou atrás. É Sankofa, né, o nome desse adinkra. É essa ideia de que a gente pode olhar para a nossa história e traçar um novo caminho para o futuro. Isso é muito forte, essa sabedoria africana. Né? Isso é o que guia assim, a minha vida, e eu espero ter conseguido compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje, gente. Muito obrigada. Alô. Daiana, você vai abrir para perguntas agora? Sim, vamos. Estou disponível para vocês. Estou com algumas, mas vou ficar para o final da fila. Deixa eu ajudar a distribuir o microfone. Boa noite. Obrigado pela palestra, Daiane, foi maravilhosa. Eu só queria colocar algumas coisinhas, assim, que essa questão do racismo que você comentou, né? Daí teve um acontecimento, acho que você ficou sabendo, não sei se as pessoas aqui ficaram sabendo, do caso da Érica Bispo, né? Que foi uma mulher, né? Uma mulher negra, que passou no concurso para professora, na USP, na cadeira de letras, de literatura africana. Era a única pessoa negra, tinha acho que mais 6 pessoas, ela era a única pessoa negra, ela passou em primeiro lugar, e a USP simplesmente cancelou a vaga dela, porque ela era, os candidatos que perderam a vaga, né, entraram com recurso e falaram que ela perdeu a vaga porque a banca a banca do concurso que ela estava, ela tinha foto com as pessoas da banca na internet, no Facebook. E simplesmente por causa disso, isso foi base para tirar a vaga dela. Eu até entrei em contato com ela, eu também me formei na USP, né? E me formei lá em 2008. E eu tenho casos de colegas assim que viraram professor e, inclusive, assim, eles viraram professor, passaram por concurso e eles tinham, assim, a banca tinha esse colega, por exemplo, né, que estava na banca, ele tinha artigo com pessoas da banca e entraram, assim, né? Caso absurdo, né? Isso é um típico de um racismo institucional, né, assim. E até comentar um outro ponto, né, que é tão forte essa questão do racismo lá, assim, mudou muito hoje, né, mas no meu período, quando eu estudava lá, entravam poucas pessoas negras. E as poucas pessoas que entravam recebiam um apelido. E era um apelido de feijoada, no curso que eu fiz, né, geologia, né. Então, por exemplo, meu apelido lá era torresmo. O da outra pessoa era jabá, e assim vai, assim, sabe? E até hoje, assim, eu falo para as pessoas, por favor, não me chame com esse apelido. As pessoas, não, isso não é racismo, sabe? É incrível, né? E só a última pergunta, para não tomar o tempo, assim, eu queria, assim, uma provocação para a gente pensar que, assim, né, tudo que você comentou, assim, hoje, assim, a gente vê que as pessoas negras, né, estão acessando vários locais e na escola particular também, assim, né? Mas ainda assim é muito minoria, assim. E eu vejo que hoje é o caso do meu filho, assim, eu vejo o quanto que é difícil, porque lá atrás eu fui o preto único na universidade pública e hoje ele ainda é o preto único na escola particular, né? Assim, como que a gente pensa isso, como que a gente muda? Um excelente ponto. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, essas questões do apelido são fortíssimas e são formas de desumanização, né? Na escola, a gente vê muito o apelido Nescau, né? Vários meninos negros têm esse apelido de Nescau, né? A princípio, ainda mais Nescau, que é um achocolatado, né, que os adolescentes, crianças tomavam, então pode parecer uma coisa inocente, uma coisa de criança, que não tem nada demais, que não é uma coisa pejorativa,
Mas, assim, a Conceição Evaristo, ela até fala muito. Inclusive, tem foto com a Conceição Evaristo, mas ela não é minha amiga pessoal, infelizmente. Quem sabe um dia. Mas, assim, a Conceição Evaristo fala muito que as pessoas negras elas precisam ter nome e sobrenome. Senão, elas viram a tia do café. Né? Então, mexer no nome é muito sério. O nome é muito sério. Nome sapato é muito sério para a nossa história, que tem a ver com a escravidão, onde as pessoas eram obrigadas, antes de subir no tumbeiro, né, que é o navio que é uma tumba, né, um navio negreiro, elas eram obrigadas a ser batizadas e a mudar o nome. Então, elas não podiam usar seu nome. Então, o nome é muito sério. O sapato também. Se o sapato era um signo, era um sinal de que você não era mais uma pessoa escravizada. Então, muitas vezes em livros infantis, a gente vê crianças negras representadas sem sapato. Não pode. É muito sério isso para a gente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os apelidos, né? E trabalhar a autoestima das nossas crianças, né? Os pais negros que ascenderam, felizmente, somos muitos, né? Eles têm várias questões. Além de pensar no celular, essas coisas normais da classe média, ainda tem que pensar. Eu vou botar meu filho naquela escola que vai ter 1, 2, 3 na turma dele, mas ele vai ter uma melhor educação, mais oportunidades. Eu vou botar meu filho na escola pública, onde ele vai ter uma diversidade muito maior, mas que talvez não vai ter as mesmas oportunidades. É uma questão complexa, não tenho resposta para te dar, não. Uma questão difícil. Eu estou na mesma opção que você aí, mas é difícil, é difícil. Várias vezes vão haver questões, né? E por último, você tinha falado essa questão, né, da escola. As escolas, a escola particular, ela também é uma empresa, né? Além de ter todas as preocupações ali educacionais, seguir as leis e tal, as leis do ponto de vista educacional, além das leis financeiras, enfim, comerciais, elas são uma empresa. Então, elas cobram uma mensalidade. Muitas escolas particulares dão bolsas, né, para filhos de funcionários, né, bolsas para o público, e isso ajuda a trazer uma diversidade maior para a escola. Mas isso também abre outra questão, às vezes, que é a questão do alunado saber que aquelas pessoas estão ali por causa da bolsa e ter um olhar diferente para aquelas crianças também. Por isso que eu comento e gosto de falar sempre dessa questão de conviver com pessoas negras. Porque, de novo, as crianças são muito inteligentes. Elas aprendem várias coisas sem a gente falar nada. Nada. A gente não precisa falar nada. Elas aprendem. Crianças com 7, 8 anos, elas já sabem qual a probabilidade de ter uma empregada doméstica negra naquela casa, ao invés de uma empregada doméstica branca, por exemplo. É muito maior. Ela vê na casa dos amiguinhos, né? Ela vê quando ela vai na área kids do restaurante, ela vai ver quantas crianças negras tem lá, né? Quando ela vai no inglês, quando ela vai na natação, 3 vezes por semana na natação é mais de R$300 em Macaé. Quem tem condições de pagar isso, entende? Então são vários pontos. Por isso que é necessário pressionar o poder público, para que as crianças negras tenham outros espaços para frequentar. Mas a criança negra da classe média não tem muito o que te dizer. Algumas escolas fazem, né? Tem esses apoios, a maioria não tem, né? E é isso, não tem muito como resolver isso, porque não é um problema da escola, é um problema da economia, um problema do capitalismo brasileiro, sabe? Um capitalismo brasileiro subdesenvolvido. Então, é um problema muito maior, né? Por isso que a gente tem que valorizar muito quando a gente vê pessoas negras alcançando espaços, sabe? Porque as pessoas negras ainda têm que lidar com aquele fato que, muitas vezes, o erro delas não é visto como um erro delas individual, mas é visto como um erro de toda a raça, né? Existem profissionais ruins, pretos e brancos. Existem bons profissionais pretos e brancos. Quando uma pessoa branca faz uma coisa errada, foi aquela pessoa branca que errou. Quando uma pessoa negra faz uma coisa errada, é a raça negra que errou, então nunca mais vou dar uma oportunidade. Então, a sociedade precisa mudar para que essas questões consigam caminhar melhor, sabe? Como em outros países. Mais alguém, gente?
essa questão de posição social, a questão de ter uma colocação melhor no mercado, isso, quando você vê uma pessoa branca sendo um líder de equipe, sendo um gerente, você não fala nada, né? A pessoa é gerente e tal. Aí, quando você vê uma pessoa negra sendo um líder de equipe, sendo um gerente, sendo uma pessoa com uma posição, um cargo melhor, aí já começa a pensar, como que ele conseguiu isso? Como que pode? Eu já vi casos acontecendo assim, né, de pessoas questionarem por que aquela pessoa, como que aquela pessoa chegou até aquele cargo, né? Simplesmente desvalorizando o saber dele, né, o conhecimento, o mérito de tudo que ele vivenciou, né, e do estudo, do trabalho. Então, isso acontece muito e, às vezes, as pessoas falam sem perceber que estão desvalorizando a outra pessoa. Então, isso também é um caso a se pensar, né? A gente tem que pensar muito bem antes de falar qualquer coisa, porque, às vezes, vai desmerecer a outra, sem querer, né? Meu marido é negro também, né? Ele é engenheiro de petróleo. Aí teve algumas reuniões, são online, né? Agora, muitas reuniões. Aí, um dia, ele estava numa reunião, aí começou a tocar meu celular, assim, chegando mensagem a gente. Eu, no outro cômodo, fazendo outra reunião, eu fui olhar a mensagem. Ele, vem aqui para você ver a telinha do Zoom, vem aqui para você, do Teams, né? Vem aqui para você ver. Aí eu parei, fui lá ver. Aí era ele e mais 4 engenheiros negros, cada um de uma empresa, fazendo uma reunião que não era de comitê de diversidade, era reunião normal, do dia a dia. Eles não sabiam que eles iam estar ali, e quando abriu todas as telinhas, eles ficaram assim, eita! Fizeram print, comemoraram e tal, mas assim, ele está há mais de 10 anos no mundo do petróleo, foi a primeira vez, né? E não eram 20, foi uma equipe de 20 pessoas, era uma equipe de 5 pessoas. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser um otimista esperançoso, sabe? Se a gente olhar de hoje, não precisa ir muito longe, 20 anos atrás, muita coisa andou. O próprio fato de a gente estar aqui conversando, gente, isso já é prova de que muita coisa andou. Nós temos, sim, muitos aliados, né? Entre as pessoas brancas. Nós temos muitas instituições buscando olhar para frente, não porque é modinha, não porque é bonito, não porque é marketing, mas porque efetivamente acreditam numa sociedade melhor, mais igualitária para todos, né? Então, o que eu desejo, assim, que tenho certeza que todos nós aqui desejamos, é que isso seja cada vez mais cotidiano e normal, para que quando os filhos de vocês, né, o meu e de vocês, estiverem adultos, que eles não precisem comemorar um dia assim, né? Que seja cotidiano, que não seja digno de nota, né? Tomara. Vou fazer a pergunta aqui. A gente vai celebrar na escola, não sei se eu posso falar celebrar, mas a gente vai fazer a Semana da Consciência Negra, dia 17, 18 e 19 de novembro. E criamos um grupo, incluindo os professores de Fundamental 1, Educação Infantil, acho que tem outras pessoas também, mas agora não vou saber exatamente, para que a gente possa pensar junto. O que a gente vai fazer, né? Como que cada um pode contribuir. E a gente já teve alguns eventos aqui, mas é sempre uma busca, assim, como é que a gente pode ampliar, como é que a gente pode levar esse debate e chegar não só nas crianças bem pequenas, como nos mais velhos, nos professores e, se tudo der certo, chega em casa também. Então, essa é uma pergunta que eu peço sua contribuição, se você puder inspirar. Existem muitas formas variadas de fazer isso. Inclusive, tem 2 livros que eu gosto de recomendar muito para a escola, né? Eu faço a palestra também, às vezes, para professores. Não sei se eu trouxe todos aqui, eu só trouxe um. Esse aqui, Como Ser Educador Antirracista, esse é muito bom, e tem propostas práticas. E tem um eu não trouxe hoje, tem um da Cidinha da Silva, Como Educar para as Relações Étnico-Raciais. Não, Como Educar para as Relações Raciais. Foi até finalista do Jabuti ontem, mas não ganhou. É um livro que traz vários planos de aula,
bem legal também, da Autêntica. Mas, assim, eu acho que é legal fazer um pouco do que vocês estão dizendo que fizeram mesmo, ouvir o que as pessoas se sentem à vontade de fazer. Porque é isso. As pessoas negras, elas muitas vezes estão em momentos diferentes também da sua consciência racial, assim como as pessoas brancas, né? Ter consciência de que ser branco também é uma raça, sociologicamente falando, as pessoas estão em momentos diferentes disso, dessa consciência racial. Então, vão ter professores que eles vão conseguir, por exemplo, fazer aqueles trabalhos falando de, sei lá, atletas negros relevantes, né? Artistas negros relevantes. Tem professores que já vão conseguir fazer coisas um pouco mais aprofundadas, né? Tem professores que vão conseguir, sei lá, fazer um desfile, né? Aí de valorização da negritude, né? Recentemente, teve um desfile de uma marca de roupa de alto padrão, que é a Dendezeiro. Eles desfilaram no São Paulo Fashion Week, né? E aí são estilistas negros, né, baianos, os modelos também todos negros. Você vai olhar aquelas roupas, são roupas caríssimas, são roupas de grife, né, e tal, mas falam de uma moda de um ponto de vista diferente, né? Então, talvez fazer um estudo de como a gente tem uma influência africana ou afro-brasileira na moda seja um trabalho, sabe, super inovador e diferente. Então, eu acho que a gente tem que entender as possibilidades de cada profissional. Acho que é papel da coordenação também, sempre que possível, tentar aprofundar um pouco mais para ir melhorando sempre, né? Mas entender também que cada profissional está num momento, sabe? Vai conseguir fazer X coisas. Acho que isso também é importante, para não criar um ranço ali na galera e as coisas não irem para frente. A mesma coisa com os alunos. Às vezes, os alunos eles fazem uma peça onde eles vão ter alguma denúncia, alguma coisa assim mais forte. Mas vão ter outros alunos que vão, sei lá, eu quero dançar, não sei, uma música da Lineker, sabe? E eu acho que a gente tem que estar aberto a essas coisas também. Tem um dos livros que eu trouxe aqui, só para finalizar, esse aqui também eu gosto muito, Frederico. É um livro da Simone Mota. Fala de um garoto negro muito teimoso, que é o Frederico. E aqui, que é o Frederico, ele convive muito com a sua avó, né? Então está sempre muito cuidado pela sua avó. E aí um dia ele esquece as coisas, ele é meio estabanado. Aí um dia ele fica doente e ele vai no hospital com a avó dele. E lá no hospital com a avó dele, ele é atendido pelo doutor Frederico, que tem o mesmo nome que ele, né? Aí ele já fica assim, olha, doutor Frederico. Aí a avó brinca, se você também for doutor no futuro, não sei o quê. E aí, quando o doutor Frederico vai se apresentar, o doutor Frederico também é negro. E aí o garoto fica... Sabe? Então, às vezes, na educação infantil, é pouca coisa no sentido assim, não é inventar roda, mas, às vezes, é pintar um médico que é um médico negro. Quando, muitas vezes, a gente vai levar anos para ver um médico negro, entendeu? Então, assim, eu acho que tem variados níveis de atividades que podem ser feitas, mas eu acho que é importante a gente estar aberto para a criatividade e para o que as próprias crianças, às vezes, apresentam, né? Gente, quero agradecer. Então, Karine, quer fechar? A gente que agradece. Foi maravilhoso. E como que é bom a gente poder ouvir, refletir, repensar. E eu preciso até honrar a vida da Paula nesse sentido, porque a Paula, já há um tempo, desde que a Paula chegou para a escola, ela tem trazido essa pauta, a gente vê que ela vive isso, né? Então, o quanto que você mobiliza a gente a pensar diferente, a refletir sobre essas questões. E eu quero agradecer muito, Dayana. Como eu falei no início, as portas estão abertas. O dia que você sentiu muita saudade da Escola Alfa, volta. Dayana foi nossa professora de História por alguns anos e deixou uma marca muito especial. É uma pessoa muito querida, sempre muito estudiosa, muito competente. E hoje a gente pôde ouvir mais um pouquinho. E assim, eu saio com meu coração bem quentinho, com minha alma cheia, assim, preenchida, e ali com muitos questionamentos e com muita coisa de
como eu posso fazer diferente, como eu posso mudar o mundo ao meu redor. Então, que sirva mesmo de reflexão para cada um de nós que pudemos ouvi-la, que pudemos ouvir o Elson, a Aline, o Paulo, com as contribuições também tão assim, né, de experiência vivida. Então, vamos em paz para as nossas casas e que possamos refletir, que isso possa reverberar dentro da gente aí pelos próximos dias. E vamos rumo aí à Semana da Consciência Negra, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada.